Doutor Caio, quais as doenças que podem acometer a próstata? É só o câncer de próstata? O que mais pode haver com a próstata? Bom, Kleber, a patologia da próstata é a que mais chama atenção no espectro aí de doenças urológicas, principalmente pelo câncer, que é o câncer mais importante no homem. Então, na próstata, nós temos basicamente 3 patologias principais. Existem outras bem mais raras. A prostatite, que é uma inflamação, uma infecção da próstata, muitas vezes começa com infecção urinária, que acomete a próstata, que inflama, e tem muitos sintomas, muitas vezes até mais intensos que a cistite na mulher. Então, essa é a prostatite. É uma infecção, uma inflamação, tratada com anti-inflamatório, antibiótico, aumento da ingesta líquida, e em casos de exceção, até internação para antibiótico terapia. No segundo momento, a hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata. A partir principalmente dos 40 anos, a próstata, que é uma glândula exclusiva do homem, responsável em parte até pela continência, o esfíncter interno, e parte da produção do sêmen, então tem um papel importante aí na reprodução. Essa glândula, a gente faz um exemplo bastante simples, que no homem jovem seria mais ou menos um ovinho de codorna, 18, 20 gramas, e a uretra, que é o canal que drena a urina da bexiga para o meio exterior, passa dentro dessa glândula. Então passa dentro desse ovinho e isso não causa nada. A partir dos 40 anos, essa próstata começa a crescer e, comparando com o limão, com a laranja, principalmente, esses gomos internos da próstata, né, começam a crescer e isso é hiperplasia, um aumento benigno, em alguns casos colaba ou aumenta a pressão nessa uretra que passa ali dentro, como a da laranja, isso leva a sintomas urinários, dificuldade para urinar, levantar muito à noite para ir no banheiro, urgência também, jato fraco, jato fino, isso é hiperplasia. Muito sintoma e pouca gravidade na maioria dos casos, porque é um processo benigno. E a terceira patologia é o câncer. O câncer de próstata, ele é extremamente importante, primeiro pela prevalência, excetuado o câncer de pele não melanoma, é o mais comum no homem, em todo mundo, e um dos que mais mata, bastante comum. O câncer de próstata, ele é silencioso, na totalidade dos casos, quando no início de sua progressão. Por quê? Se a hiperplasia ela acomete o miolo da laranja, leva a obstrução e muito sintoma, possibilidade até de infecção urinária, sangramento, retenção urinária, com necessidade de passar a sonda. Na contramão disso, o câncer de próstata acomete a casca da laranja, a periferia da glândula e da próstata. Então, só vai dar sintoma quando avançou demais. Se o câncer está obstruindo, é porque também ele já está em outros órgãos. Então, o câncer de próstata, como o câncer de mama, há muita relação dos dois, é um câncer silencioso, 0 sintomas no início, que a gente pode detectar através do PSA, que é uma proteína produzida na próstata, que tende a aumentar mais no câncer, e através do toque, que é um tabu também, que pode estar alterado. Então, nessa situação em que há uma suspeita, ou uma forte suspeita de câncer, por alteração do PSA, ou alteração do toque, independente dos sintomas que não existem na fase inicial, faz-se uma biópsia e na comprovação o tratamento. Então, de forma resumida e mais simples, na próstata temos as inflamações no homem jovem, a hiperplasia que paulatinamente vai aumentando a prevalência depois dos 40 anos, com sintomas urinários, e o câncer de próstata na mesma faixa etária, que é silencioso. Em relação à prevenção do câncer de próstata, a partir de qual idade devemos procurar o urologista? A partir de qual idade PSA, toque, em situações especiais, famílias com outros casos de câncer, a partir de qual idade prevenir? Isso muitas vezes é motivo de, não de consenso, mas de dissenso nos comitês da urologia. Por quê? Houve uma época em que a orientação era: todo homem, a partir dos 45 anos, deve procurar urologista para avaliação prostática e, se houver caso na família, indivíduos da raça negra, obesos, que aumentam a incidência, devem procurar a partir dos 40. A recomendação atual, na maioria das associações, a Sociedade Brasileira de Urologia, Europeia e Americana, é de 50 anos e 45 para aqueles que têm história familiar. Mas isso a gente orienta para casos de rastreamento populacional, principalmente em situações de campanhas públicas.
Não há como um homem de 40 anos que vai no urologista, você não pedir nenhum PSA ou não perguntar a história dele. Obviamente que 40 anos é menor a chance de ter câncer de próstata, mas não é zero. Essa prevalência começa a aumentar a partir dos 40 anos. Eu já tive um caso de 41 anos, aqui em Catalão, PSA pouco alterado, 42 alguns, 43 mais um pouquinho, e aí vai aumentando. Então, precisa de um caso que passe sem diagnóstico para não justificar solicitar pelo menos um PSA. Agora, um homem de 40 anos, sem histórico familiar, PSA muito baixo, há necessidade de se fazer um exame local naquele primeiro momento? Não. A chance de não ter alteração é quase que total. A gente protela um pouquinho, simplesmente porque não há necessidade. Mas há necessidade, sim, de uma avaliação anual. Eu recomendo a partir dos 40 anos, naquela rotina de consultório, o que não é realidade para as campanhas de rastreamento. Porque se sabe que a prevalência é muito maior a partir dos 50 anos. E como você está fazendo uma campanha de massa, você vê principalmente os números, você tenta extrapolar isso pensando no custo-benefício. Agora, no consultório urológico, eu recomendo que, a partir dos 40 anos, procure o urologista. Reforçando, o PSA é uma proteína produzida na próstata, PSA é antígeno prostático específico, ele é próstata específico, não câncer específico. Então, o indivíduo que não tem câncer tem um PSA, e às vezes até mais alto por outros motivos, né? Quando a gente avalia o PSA, você avalia o PSA de entrada, por isso a importância do homem mais jovem avaliar, porque se você tem um PSA dele a partir dos 40 anos, isso implica num acompanhamento mais seguro. A gente sabe que se esse PSA se mantém baixo, principalmente menor que 1 até os 50 anos, melhora muito o prognóstico, diminui a chance de câncer. E esse valor de 1 é um valor baixo, hoje a gente considera a nota de corte 2,5, de um modo geral. Isso é uma regra geral. Existem várias exceções. Existem pacientes com PSA acima de 10 que não têm câncer. Inflamação, prostatite, hiperplasia, tudo isso aumenta o PSA. E tem paciente de PSA muito baixo que já tem câncer. Tumores de próstata extremamente agressivos, eles produzem menos PSA por conta da diferenciação. Então, é outro fator. A gente considera, então, até 2,5, mas sempre lembrando, a gente associa o PSA de entrada, a velocidade que esse PSA sobe, o toque, a história, se o indivíduo tem um histórico familiar, 1, 2 parentes de primeiro grau, vai aumentando a chance, e nesse conjunto de dados a gente consegue fazer uma avaliação mais segura. Doutor Caio, já foi dito aqui que histórico familiar interfere e muito, mas o que eu posso fazer? As minhas escolhas, os meus hábitos influenciam, né? Existe algo que aumenta ou que diminui chance de câncer de próstata? Excelente pergunta. A prevenção do câncer de próstata é uma prevenção secundária. Você pode fazer um diagnóstico precoce, tratar, curar e prevenir as complicações, morbidades e morte pelo câncer. Então, o que você está prevenindo? A evolução da doença e a morte. Você não está prevenindo a doença. Assim como o câncer de mama. Então, o câncer de próstata ainda não tem um medicamento, um hábito, uma situação em que você, procedendo assim, não vai ter. Diferente, por exemplo, o câncer de colo uterino. Então, a vacinação para os 4 tipos principais oncogênicos de HPV previne de forma primária o câncer de colo uterino. Quer dizer, é não ter. Não fumar previne um monte de câncer, principalmente aqueles mais relacionados. Esôfago, estômago, laringe, pulmão. Então, não fumar vai sim te dar uma segurança muito grande em relação ao câncer de pulmão. Agora, para o câncer de próstata, tudo que é saudável diminui a chance. Porém, se o fator genético for muito forte, ele vai ter o câncer de próstata. Então, a gente sabe que a obesidade aumenta alguns tipos de tumores, inclusive de próstata. Há um quadro inflamatório geral na obesidade, assim como a obesidade aumenta as doenças cardiovasculares. O hábito de vida, pouca verdura, muita carne, muita gordura, muito churrasco, aumenta a chance de câncer de próstata. Gordura saturada é ruim em termos de aumentar essa chance, mas o principal é que ainda não temos essa prevenção primária. Contamos com a prevenção secundária, assim como no câncer de mama. Quer dizer, existe algum medicamento, alguma coisa que a mulher faça para ela não ter o câncer de mama? Pode fazer para diminuir as doenças de um modo geral, inclusive o câncer de mama, mas especificamente não. Ela tem que fazer a mamografia, o autoexame, o ultrassom e avaliação ginecológica.
O indivíduo, ele então faz o toque retal, faz o toque prostático, a próstata está aumentada, está com alguma nodulação, o PSA subiu rapidamente. O que fazer então a partir daí? Então está alterado o toque, o PSA subiu, e agora, doutor? Bom, nessa situação há uma suspeita que pode ser leve, moderada ou muito forte para o câncer de próstata. Hoje nós temos a ressonância multiparamétrica, que é uma ferramenta excepcional antes mesmo da biópsia, que pode nos prever mais ou menos a chance de encontrar esse câncer e pode até guiar a biópsia. Então, na suspeita, seja pelo toque ou pelo PSA ou por ambos, você faz a biópsia de próstata. Qualquer câncer só é diagnosticado através da biópsia, seja do intestino, na sua área, seja de pele, etc. Então, não é diferente. Feita a biópsia, cânceres, tratamento. Qual é a principal modalidade de tratamento para o câncer de próstata? A cirurgia. Retirar a próstata. Se o câncer muitas vezes ele está em mais de um ponto da próstata, principalmente na periferia, não adianta você tirar o miolo da laranja, você tem que tirar a laranja inteira. E essa retirada pode ser feita por cirurgia aberta, convencional, por via laparoscopia via robótica, isso não interessa, é cirurgia. Naqueles pacientes que não têm uma condição clínica favorável ou que rejeitam a cirurgia por qualquer motivo, há a possibilidade de radioterapia, que hoje também evoluiu muito, bastante eficiente, uma radioterapia com intensidade modulada, bastante focada, com alta chance de cura. Mas por que a cirurgia é a primeira opção? Porque, naqueles casos em que só a cirurgia não cura, ficou alguma célula, você pode fazer a radioterapia complementar. Mas o inverso não é verdade. Se você faz a radioterapia e, porventura, não cura, quer tirar a próstata, a cirurgia pós-radioterapia, que a gente chama cirurgia radical de salvamento, é muito difícil, com complicações extremamente graves na maioria das vezes. O câncer de próstata, como os outros tumores também, ele pode estar localizado só na próstata, e aí a chance de cura é 80% a 90%. Ele pode estar parcialmente avançado, ele já pode extrapolar a cápsula da próstata, e aí você tem um tratamento multimodal. Às vezes há necessidade de fazer cirurgia, radioterapia, até hormônio, bloquear a testosterona, que ela ajuda no crescimento desse câncer. E quando ele sai da loja prostática, ele pode ir para os ossos, esqueleto axial. A fonte principal que recebe essas metástases é fígado, cérebro, pulmão. E nos ossos, o câncer de próstata causa uma morbidade muito alta, né? Um quadro de bastante dor, porque acaba levando a fraturas patológicas espontâneas, leva a compressão radicular com bastante dor, e é um quadro terminal bastante complicado. Então, o câncer de próstata não tratado, invariavelmente ele vai evoluir nessa situação. Com exceção, existe uma porcentagem menor de tumor que a gente chama indolente, que é aquele tumor que está presente, mas não mata. Quer dizer, você morre com ele, mas não dele. Isso é mais comum no homem bastante idoso. Há um aforisma que diz que se fizermos necrópsias em 100 homens com 100 anos, os 100 vão ter câncer de próstata. É uma degeneração natural, mas é esse câncer indolente, esse não mata. Agora, na maioria dos tumores, principalmente no homem de meia idade jovem, a chance do câncer indolente é menor, e se o câncer não tratado, evolui e vai levar à fatalidade. Então, a prevenção secundária, no sentido de PSA e toque, é uma diferença para aquele que vai ter o câncer entre a vida e a morte. O raciocínio é no mínimo razoável, quer dizer, tratou, curou, não tratou, morreu. Morre, infelizmente, numa condição de bastante dor, de sofrimento, até para os familiares. É normal não ter mais esperma após a relação sexual? Nessa idade, certamente ele tem a hiperplasia, que é o aumento benigno da próstata, o PSA deve ser um pouco mais alto, mas se é estável, se já foi avaliado, em relação à prevenção, só acompanhamento. Em relação ao esperma, a próstata produz parte do sêmen, né? A maior parte é produzida na vesícula seminal, até 15, 20% na próstata, e menos de 5% do volume seminal é responsabilidade dos espermatozoides. Por isso que na vasectomia o homem continua ejaculando do mesmo jeito. Então, em relação à próstata, você tem tratamentos que podem levar a isso. Por exemplo, alguns medicamentos que diminuem o volume prostático e que abrem o colo vesical, que melhoram o jato urinário, mas, em contrapartida, fazem com que a ejaculação, ao invés de ir para frente, ela vai para trás, que é a ejaculação retrógrada. Então, o indivíduo tem ejaculação, mas para dentro da bexiga. Essa é uma situação. A outra situação é naqueles indivíduos, por exemplo, operados, que fizeram a ressecção, uma raspagem, isso também acontece, que é o orgasmo seco ou ejaculação retrógrada. Não ter esperma não é o problema, a não ser que seja uma condição ali de percepção da parceira, da esposa, do homem, né? O esperma é importante para a relação
que objetiva filhos. Agora, alguns tratamentos, sim, podem levar a isso. Talvez a gente não tenha tempo, eu vou falar de forma resumida, né? Em relação ao tratamento, as possíveis complicações é que muito tabu em relação à próstata está relacionado, primeiro, à avaliação inicial, que é o toque, e que de uma forma diversa disso, é bastante simples, rápido, indolor. O exame proctológico muitas vezes é mais complicado e o de próstata é bastante simples. Salvo exceção em caso de prostatite, que deve ser até evitado, porque está com a sensibilidade aumentada. Então, primeiro, o tabu é o toque. O segundo são as possíveis complicações, principalmente a impotência sexual. Fato é mito ou verdade? Verdade. Quando você tira a próstata inteira, aumenta a chance no pós-operatório de piorar a qualidade da ereção. E o raciocínio é muito lógico. Primeiro, que os nervos passam junto da próstata. E a depender do estágio desse tumor, não tem como você preservar o nervo. Agora, quanto mais jovem o paciente, quanto melhor a condição sexual de ereção pré-operatória, melhor a chance dele manter uma ereção razoável no pós-operatório. Então, essa possibilidade existe. Mas o que a gente fala para o paciente é o seguinte: se você não operar, você vai evoluir, você vai para o bloqueio hormonal ou a retirada do testículo, zero possibilidade de relação, e vai evoluir para óbito. Então, a disfunção erétil hoje, com as técnicas que a gente tem, mesmo na cirurgia aberta, de preservar os nervos, melhorou muito o resultado, mas essa possibilidade existe sim. A outra questão é a incontinência urinária, após a cirurgia. Eu estou falando de câncer de próstata, e eu vou explicar por quê. Na retirada da próstata inteira, também aumenta a chance de incontinência, mas a incontinência grave, aquela que o indivíduo tem que usar um absorvente masculino, um forro, que piora a qualidade de vida, hoje, felizmente, é muito baixa, em torno de 3%. Então, incontinência é a chance muito baixa. Impotência ou disfunção erétil, problema na ereção, tem sim essa possibilidade, mas também diminuiu. Esses pacientes jovens que nós operamos, a maioria ou quase totalidade, têm uma vida sexual normal, às vezes com a ajuda de algum medicamento, mas normal, estão vivos e saudáveis. Então, essa possibilidade existe. Já para a hiperplasia, que é o aumento benigno, não, porque nós não vamos tirar a próstata inteira. Nós vamos tirar o miolo da próstata, seja por endoscopia, uma raspagem, seja mesmo a cirurgia aberta. Então, o indivíduo que vai fazer uma RT1, uma raspagem, a chance de incontinência, de impotência, é zero. Nunca é zero, mas é quase zero. Se a cirurgia correr bem, não tem essa chance. Então, é bastante diferente. Então, o homem não deve deixar de ir no urologista com esse receio, porque mesmo se precisar tratar, existe uma chance de preservar ou de tratar a complicação de uma forma tranquila. E isso é comum naqueles pacientes que têm um esvaziamento incompleto. Por exemplo, um indivíduo que tem a hiperplasia e obstrução, ele vai no banheiro, urina um tantinho e fica um tantão. Então, passou um pouquinho, ele quer ir no banheiro de novo, e vai urinar um tantinho e fica um tantão. E pode chegar até um ponto que ele não urina nada, fica tudo, que é a retenção urinária, precisa passar a sonda. Então, é uma possibilidade. Acho que em relação à evolução, nós falamos um pouco, os fatores principais são história familiar. Por exemplo, meu pai teve câncer de próstata, a minha chance é dobrada. Então, se você tem um parente de primeiro grau com câncer, dobra. Se tem 2, triplica. Se tem 3, quadruplica, quintuplica. Então, o histórico familiar é bastante importante. E existe uma relação cruzada também, câncer de mama, câncer de próstata. A filha do homem com câncer de próstata tem maior chance de câncer de mama, e o contrário é verdadeiro. O filho da mãe com câncer de mama tem maior chance de câncer de próstata. Vou dar um exemplo familiar. Minha avó teve câncer de mama, 2 irmãos câncer de próstata, um primo irmão câncer de próstata, meu pai câncer de próstata, quer dizer, a mãe teve, e minha prima primeira câncer de mama. Então, o fator genético é muito importante. Se foi premiado com gene, e se o gatilho desliga, liga, foi acionado, você vai ter o câncer. Então, é um fator importante. A raça negra, os negros realmente têm mais câncer de próstata, de uma forma mais precoce e agressiva. Por quê? Fator genético. Está ligado à raça, está ligado à genética. Da mesma forma que eles têm algumas doenças em menor prevalência. Já o oriental, o japonês, não só pela dieta e estilo de vida, por fatores genéticos, o índio, eles têm menos câncer de próstata. Então, raça. Terceiro, estilo de vida, né? Nós falamos, hábitos alimentares, obesidade, atividade física, influenciam, mas eu imputo aí os 2 principais, raça e história familiar. Então, nessa situação, e principalmente nessa, tem que ficar mais atento. Segunda pergunta, doutor Caio, a ausência de atividade sexual e câncer de próstata. Bom, não existe nenhum trabalho
mostrando uma relação direta que tenha sido comprovado. Existe um único trabalho, e eu até coloco para relaxar nas palestras, num grande número de homens americanos, e que mostraram que naqueles homens que tiveram 5 ou mais relações por semana, eles tiveram menos câncer de próstata. Mas foi um trabalho isolado, anedótico, não foi confirmado em nenhum outro. Então não existe nada que mostre isso. Nem aumento da frequência de relação ou ejaculação diminui a chance, nem o contrário. Excelente, foi uma aula brilhante, excelente. Aprendemos aqui sobre urologia feminina, doenças da próstata. Foi realmente muito rico, muito obrigado. Agradeço muito a participação, viu, doutor Caio? Foi maravilhoso. Muitas participações, o WhatsApp foi excelente, tenho certeza. Eu quero basicamente só agradecer. O agradecimento é muito maior da minha parte, a deferência, a consideração, o pastor Odirley, que nos auxiliou aí tecnicamente, o pastor Cornélio Filho, que coordena esse excelente trabalho, agora o auxílio do meu irmão mais novo aqui, o Kleber, e o pastor Cornélio Neto, que é um grande amigo, e eu sei que também ele se empenha nesse projeto. E os ouvintes, né, que ouviram, que brindaram aí a nossa participação com perguntas. Não fossem eles, não seria tão bom. Então, muito obrigado. Sempre que necessário, estarei aqui com outros temas. Podemos falar das disfunções sexuais, infecção sexualmente transmissível, prevenção, infertilidade. São vários temas que são interessantes para a população.